Hoje a gente vai aprender a técnica do ponto cruz, que é uma técnica de bordado em fio contado. Ele é feito nos tecidos de trama regular, como por exemplo o etamine, que é o mais comum e mais usado para ponto cruz. O ponto cruz é aquele xizinho, sabe, que forma um desenho, que a gente aprende às vezes quando é criança, com lã. E o ponto cruz, esse xizinho dá para fazer infinitos grafos. Vocês vão ver muito mais possibilidades do que a gente imagina. Inclusive a gente vai aprender até a criar um gráfico. Eu vou explicar para vocês como começar. Primeiro a gente precisa saber ler um gráfico. Então, no gráfico de ponto cruz, geralmente ele tem um D, um M e um A. Por exemplo, o D é DMC, que é a marca de linha. O A é a Anchor, que é uma outra marca de linha. Se for um gráfico de outro país, provavelmente vai ter esses dois e Madeira, que é uma outra marca um pouco mais desconhecida. Se for brasileiro, vai ter essas letrinhas e pode ter o C de círculo também, que é a marca nacional. Os gráficos, eles dividem os quadradinhos em linhas contando 10 quadradinhos, para facilitar a contagem. Senão você vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito, perde um maior tempão, sendo que de 10 você já conta 10, 20, 30, bem mais rápido. Isso você também pode fazer nos seus gráficos. Outra coisa, tem geralmente umas letrinhas dentro dos quadradinhos pintados ou uns símbolos. Dependendo da sua impressora, os tons podem sair parecidos ou você ficar confuso se um tom é o mesmo que o outro. Então, por exemplo, nesse verde tem um A e nesse verde tem um S, que só quer dizer que um tom é diferente do outro. Tem alguns gráficos que já tem escrito a quantidade de pontos. Por exemplo, esse está escrito 27 por 27. Então você nem precisa ficar contando tudo. Isso é o que você vai encontrar em alguns gráficos de revista ou em alguns gráficos que você baixar da internet. Mas cada gráfico é feito de um jeito. A gente já tem um kit básico prontinho de materiais, mas vocês também podem montar o de vocês. O gráfico que vocês vão usar para bordar, o tecido, nesse caso o etamine, uma agulha de bordado específica para ponto cruz, uma linha e o bastidor é opcional. A gente tem um pingente mini bastidor e os gráficos são do tamanho do pingente mini bastidor. Aí vem também um cordãozinho para a gente fazer o colar. Se você não for usar o ponto cruz para fazer um colar, você pode fazer um quadrinho e aí você pode usar o bastidor como moldura. De preferência, um bastidor com regulador ou esses de borracha, que eles vão caber os tecidos mais grossos, que são os usados para ponto cruz. O ponto cruz pode ser aplicado não só nos quadrinhos, por exemplo, um quadrinho feito em ponto cruz que a gente pode moldurar. A gente pode aplicar ele no papel, pode aplicar em pingentes, pode aplicar até no crochê. E uma coisa legal é fazer essas pessoinhas em ponto cruz também, que a gente vai montando, criando o nosso próprio gráfico, criando o corpinho, a roupinha das pessoas, fica super legal.